Olá, queridos. Vou fazer um vídeo sobre a Páscoa. Talvez eu divida ele em 2 ou 3 partes, para não ficar muito grande. Eu vou ler. Ovos, chocolate, família. Todas essas coisas se tornaram parte da celebração da Páscoa, mas não explicam o seu significado. Como surgiu a festa da Páscoa e por que celebramos? A Bíblia dá a resposta. A origem da Páscoa. Tudo começou há muito tempo atrás no Egito. Nesta noite, a tensão era alta. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, à meio da noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero, e a ordem chegou. Estava na hora de partir. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Ele enviou pragas devastadoras sobre o Egito e fez grandes milagres, mas o faraó não libertou o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível que todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa no Egito seria morto. Mas os israelitas seriam uma noite de livramento. Para os israelitas seria uma noite de livramento. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou seu sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas, sem matar ninguém. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque não tinham tempo para fazer pão levedado. Todos comiam com pressa, com tudo preparado para partir. Mas Deus tinha avisado que precisavam estar prontos. Ainda esta noite seriam livres. Quando seu filho morreu, ainda nessa noite, Faraó mandou os israelitas embora. Eles saíram do Egito vitoriosos sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas de salvação para o povo de Deus. Para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem. A Páscoa cristã. Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas Ele nos ofereceu um escape: Jesus. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas vidas, suas famílias. Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora, quem crê em Jesus como seu Salvador está livre da condenação. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno. Ele liberta da escravidão do pecado e dá uma vida nova. Agora, todos podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. Do site bibliaon.com, o verdadeiro significado da Páscoa. Foi extraído desse site, esse texto. Lição especial sobre a Páscoa: a humilhação e a glorificação de Jesus Cristo, a mensagem da Páscoa. Textos bíblicos. Mateus 28, do 1 ao 10. Ao findar o sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto é como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve.
Os guardas tremeram e espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi cado. Ele está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia. E depois, depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. Leia também as narrativas dos demais evangelhos, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 12, João 20, do 1 ao 10, Romanos 4, 24 a 5, 4. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a esperança, e a experiência, e a experiência, a esperança. Perseverança produz experiência, experiência, esperança. 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. A mais importante semana da história humana. No domingo passado, no chamado Domingo de Ramos, relembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje estamos comemorando a Páscoa, isto é, a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo após a morte na cruz do Calvário. Convém lembrar os acontecimentos daquela semana, tantos importantes que dariam para muitas semanas em aulas da escola bíblica dominical. Como nosso assunto de hoje é Páscoa, vamos apenas mencionar alguns deles. O que se recomenda é uma leitura de todos os textos dos evangelhos a partir da entrada triunfal de Jesus. Nesses textos poderemos relembrar a purificação do templo, o episódio da figueira sem fruto, a conversa no templo com os principais sacerdotes, as últimas parábolas que proferiu, os 2 filhos, os lavradores maus, das bodas, do bom servo e do mau, das 10 virgens, dos talentos, o sermão profético, a Páscoa, a instituição da refeição eucarística, a Santa Ceia, a traição de Judas, a prisão, o julgamento e condenação de Jesus à morte, infamante na cruz, e seu sepultamento no sepulcro de José de Arimateia, sepulcro que José de Arimateia disponibilizou. A releitura desses textos vai revelar coisas muito importantes para a nossa fé, que não devem ser lidos e estudados apenas nos tempos de Páscoa, mas sempre, pois essas passagens nos levam a compreender os mistérios dos dias finais de Jesus na terra. Convém lembrar que a palavra mistério não significa alguma coisa complicada, complexa, difícil de entender, no sentido neotestamentário do termo. O mistério é alguma coisa, normalmente simples em si mesma, que é totalmente obscura para quem está de fora, mas completamente entendível pelo iniciado. Ao não instruído nessas coisas é sem sentido, para o instruído é veículo de verdade e graça. Sexta-feira, Santa e Páscoa. O mistério da encarnação desabrocha no mistério da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Precisamos vê-las conjuntamente. Há 2 ideias que não podem ser dissociadas. Os protestantes e católicos, estes até
de maneira mais incisiva, acaba dando muita ênfase na teologia da cruz. Foi entregue por nossas transgressões. Os ortodoxos, por sua vez, enfatizam mais a teologia da glorificação. Ressuscitou para nossa glorificação. Não há teologia da cruz sem o complemento natural, a teologia da glorificação, ou seja, não há Páscoa sem Sexta-feira Santa, e não há Sexta-feira Santa sem Páscoa. É fácil encher o cristianismo de tribulação e angústia, mas se a cruz é a Jesus e não a respeito da cruz, que qualquer um pode fazer, não se pode esquecer, de modo nenhum, crucificado, levantou-se dos mortos no terceiro dia. Por isto temos que celebrar a Sexta-feira Santa de maneira diferente do que temos feito. Em vez de cantar hinos tristes e lamuriantes sobre a morte de Cristo, talvez já devemos entoar nela os cantos festivos de Páscoa. Calvin, um dos maiores teólogos protestantes do século XX, muito apreciado também pelos católicos, nos fala que o que aconteceu na sexta-feira não foi tão trágico e abominável, pois Jesus venceu a morte e ressurgiu. Ele chega a dizer que já na sexta-feira se deve ouvir os tambores festivos que anunciam a ressurreição. O ponto crucial da cristologia tem sido discutido debaixo de duas conceituações: a humilhação e a exaltação de Cristo. A humilhação inclui o padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, como nos diz o credo apostólico. A cruz, para qualquer um, seria humilhação e abandono, mas o que dá significado à humilhação é o fato de que este homem, Jesus, é o Filho de Deus, que não é outro senão Deus mesmo, que se humilha e se entrega a si mesmo. Quando tudo é completado pela exaltação de Cristo no mistério da Páscoa, essa glorificação é certamente a glorificação do próprio Pai, é a sua honra que triunfa ali. Mas o verdadeiro mistério da Páscoa é que o homem é exaltado, colocado à mão direita de Deus, para triunfar sobre o pecado e a morte. O que houve foi uma substituição. A reconciliação do homem com Deus se realiza com Deus colocando-se a si mesmo no lugar do homem, e o homem sendo colocado no lugar de Deus, um ato de graça divina. E esse milagre inconcebível é a nossa reconciliação com Deus. Na crucificação, Deus toma sobre si aquilo que é merecido pelo homem. Se Deus não agisse, a criatura humana seria destruída pelo pecado. Deus não deseja isso para o homem. Ele quer que o homem se salve. Só a entrega de Deus a si próprio é suficiente para salvar o homem. A reconciliação significa Deus tomando o lugar do homem. Na morte de Jesus, Deus cumpriu a sua lei. Deus agiu como juiz em relação ao homem. No julgamento, o homem é condenado, mas Deus se coloca em seu lugar. É o que fala o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Ele foi entregue por nossas transgressões, e por isso que se fala em sofrimento vicário de Jesus, que significa feito em nosso lugar. Nesse processo todo, o julgamento de Deus é executado e a lei de Deus é aplicada. Mas o que o homem deveria sofrer é Cristo quem sofre. Eis porque Jesus Cristo é o Senhor, pois coloca-se em nosso lugar diante de Deus, tomando sobre si mesmo o que pertence a nós. Na cruz, Deus torna fiador nosso por aquilo que somos de amaldiçoados, culpados e perdidos. Dessa maneira, Jesus dá fim para sempre à maldição, a qualquer tipo de maldição. Não é da vontade de Deus que o homem pereça, mas é da vontade de Deus que o homem pague o que deve pagar. Em outras palavras mais claras, Deus extirpa o pecado. É justamente isto que Deus faz, determina o castigo, mas toma o lugar do culpado. A justiça de Deus não se choca com a sua misericórdia e seu amor. Isto é graça. Este é o mistério da Sexta-feira Santa. Por isso temos que ir além da Sexta-feira Santa. Não somos mais considerados por Deus como pecadores que precisam passar pelo julgamento de suas culpas.
nada mais temos a pagar. Somos libertados pela graça, pelo fato de Deus ter colocado no banco dos réus por nós. Deus se ter colocado no banco dos réus por nós. Agora, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses 1:22. Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, o Pai, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O sepulcro vazio. Depois que sepultaram Jesus e lacraram a pedra do sepulcro, os discípulos voltaram às suas atividades. O sonho terminara, todas as palavras e promessas de Jesus foram esquecidas. As próprias mulheres, aquelas que acompanharam de perto a morte de Jesus, também se esqueceram delas. Como, no entanto, amavam Jesus, na madrugada daquele domingo foram ao sepulcro levando aromas para perfumar o corpo de Jesus. Ou seja, não esperavam a ressurreição nenhuma. Indo ao sepulcro, viram a pedra removida e um anjo. Atônitas com o desaparecimento do corpo de Jesus, elas receberam as primeiras notícias da ressurreição de Jesus através de um anjo e o pedido de Jesus para informar os discípulos que estava indo para a Galiléia. Ao receber, os discípulos também não acreditaram. As mulheres acompanharam todo o sofrimento de Jesus, sua prisão, seu julgamento e condenação, e foram testemunho importante da crucificação de Jesus. Naquele domingo de madrugada foram elas as primeiras a saber da ressurreição de Jesus e a se encontrarem com Ele. Atenção e cuidado que elas tiveram com Jesus durante todo o tempo, presente junto à cruz e quando puseram o corpo de Jesus no sepulcro, bem como elas mereceram receber essa recompensa de amor, serem as primeiras pessoas do mundo a contemplar a realidade do sepulcro vazio e do Cristo ressurreto. Quando Jesus se encontra com elas, lhes diz salve. O significado real dessa palavra é uma forma comum de saudação, é alegrem-se. A mensagem da Páscoa. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Esta é a mensagem da Páscoa. Ela assegura que não foi em vão que Deus humilhou-se a si mesmo em seu Filho. Fazendo isto, ele pode retomar a sua própria honra e confirmar a sua própria glória. Por sua misericórdia, triunfou sobre a humilhação e resultado e exaltação de Jesus Cristo. Na ressurreição de Cristo, o homem é exaltado e apontado como aquele que se tornou livre na morte de Cristo. Esta é a mensagem da Páscoa, o fim do processo de reconciliação do homem com Deus, ou seja, a redenção do homem. O homem é agora uma criatura redimida. Ele está livre de tudo que tinha domínio sobre ele, como a maldição e a morte. Ele passa a fazer parte do reino de Deus. O homem não é mais seriamente olhado por Deus como um pecador. Ele é agora um homem justificado. Isto é mais do que ser simplesmente perdoado. Como diz o antigo e sempre novo hino, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Isto é santificação. O homem está em Cristo Jesus, que morreu por ele. Em virtude da sua ressurreição, pode viver para a glória de Deus. Nesse terceiro dia começa uma nova vida para Jesus, uma nova vida para o homem, uma nova era para o mundo. O velho mundo foi banido e exterminado na morte de Jesus. Na Páscoa fica claro que a vitória de Deus em favor do homem já foi ganha. A Páscoa é a grande promessa de nossa esperança, mas simultaneamente esse futuro já está presente na mensagem da Páscoa. É a proclamação de uma vitória já conquistada. A guerra acabou, embora alguns que não souberam da notícia ainda lutem por aqui e ali. A partida está ganha, embora o jogador oposto ainda faça alguns lances. O relógio da parede chegou ao fim da corda, embora o pêndulo ainda esteja balançando. Está um tempo interino entre o velho que já passou e aquele que tudo se fará novo. A mensagem da Páscoa nos diz que os nossos inimigos, o pecado e a morte, foram derrotados. E eles ainda se comportam como se
a partida ainda não tivesse sido decidida, mas precisamos reconhecer a presença deles, mas precisamos deixar de ter medo deles. A Cristo revela essa proclamação de vitória. É por isto que o apóstolo Paulo exorta a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Na ressurreição de Cristo já teve início a nossa própria ressurreição. Ela já foi antecipada, anunciada, garantida. Tudo o que os cristãos que nos trouxeram até aqui viveram, creram, amaram e sofreram jorrou dessa única fonte, a ressurreição de Cristo. Toda a vida cristã é faísca desse fogo, é reflexo do túmulo vazio. A vida só é vida mesmo na medida em que cremos na ressurreição. A vida sem ressurreição é um nada. Se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé e a nossa pregação, conforme nos assevera o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 17. A ressurreição de Cristo é a glória para nós, é a resposta às nossas perguntas. Quem foi condenado, crucificado, morto e sepultado na Feira Santa? Jesus, mas com ele, em sua pessoa, todos nós fomos aniquilados naquela cruz. E é por isto que a nossa Páscoa, que na Páscoa ressuscitamos todos nós. Depois de tudo arrasado, começou tudo de novo para nós. Tudo. Mas de maneira inteiramente nova, com esse podre material, esse pobre material que somos. Deus faz tudo novo. Mas o que Deus exige desse material ressuscitado? Deus quer que esqueçamos o medo, as preocupações e fome pelo poder e pelo renome, porque tudo isto já foi crucificado, morto e sepultado. É Deus, e Deus quer que aceitemos a alegria e a paz que nos foram presenteadas por ocasião da Páscoa. Ele quer que trilhemos o seu caminho, pois todos os outros são becos sem saída. A pequena frase da carta de Timóteo diz: lembra-te, mantém a esperança no caderninho de notas, nos umbrais das portas. Pense nisto, não se esqueça. Podemos nos esquecer de muita coisa nesta vida, mas não podemos nos esquecer do Cristo ressuscitado. Todos os erros, equívocos, maldades, parcialidades, medos, agitações com que nos torturamos e com os quais amarguramos a vida dos outros tem sido porque não nos lembramos que Ele ressuscitou. É claro que um dia vamos morrer, porém, mais do que isso, nós já podemos viver, nós e todo mundo. Por isso, a humanidade tem o direito de alimentar a sua esperança. Deus nos deu esse direito na Páscoa. Texto de João Wesley Dornelas, Igreja Metodista de Vila Isabel, Rio de Janeiro, superintendente da Escola Dominical, Tercília Cesário, Isabel. Aí está o site. Também foi extraído metodista.org.br, estudo bíblico sobre a Páscoa. Nós lemos aqui, é muito importante sobre a Páscoa. Cristo, como o apóstolo Paulo disse, é a nossa Páscoa. Ele morreu e ressuscitou. Páscoa, passagem, é ressurreição. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é coelho, não é primavera, não é flores, não é duende, não é comércio. A Páscoa é Cristo, é a ressurreição, é a vitória, é o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É a passagem da morte para a vida. Tudo aquilo no Antigo Testamento, aqueles textos lá, era um tipo, uma prefiguração do que ia ocorrer no Novo Testamento. O cordeiro que foi sacrificado representava, tipificava Cristo. O sangue nos umbrais da porta, o anjo ia passar, ia poupar, ia pular, não ia matar. Assim, nós temos o sangue de Jesus em nossas vidas, somos poupados, somos protegidos, temos a garantia da vida eterna e não da morte eterna. Em Cristo somos mais do que vencedores, temos uma nova vida, passamos da morte para a vida, ressuscitamos com Ele.
que possamos viver com Ele e sempre lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Que Jesus é a nossa excelente, nossa bela, nossa Páscoa superior, não essa Páscoa mundana. Essa Páscoa aqui tem ligações com o paganismo, com o sincretismo religioso, com origens pagãs. Vamos esquecer, vamos nos ater a esse detalhe, vamos ater a Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Você pesquise, estude, medite nas lições que traz a Páscoa judaica e a Páscoa como é ensinada no Novo Testamento. Deus te abençoe. Podemos até fazer um outro vídeo para esclarecer mais sobre a Páscoa. Talvez façamos um outro vídeo. Gostou? Compartilhe. Deixe seu like. Compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais. Inscreva-se no canal. Dê essa força. Esse é um vídeo simples, um vídeo amador. Não sou um vídeo com o objetivo de passar uma informação, haver um despertamento espiritual e agregar alguma informação para você, para sua família, estimular você a pesquisar, não simplesmente te ensinar, mas estimular você a pesquisar. E esse vídeo não é um vídeo profissional, mas é um vídeo feito com muito carinho. Espero que tenha gostado. Um vídeo não tem tanta qualidade assim, mas o conteúdo escrito, o conteúdo em si é muito importante. Conteúdo baseado na Bíblia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Shalom.